Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, e aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Jesus é tão maravilhoso que Ele já nos alertou há mais de 2000 anos atrás que no mundo nós teríamos aflições. E como temos aflições? Mas também Ele declara: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando nós colocamos toda a nossa fé em Cristo, nós somos renovados, fortalecidos e restaurados. Ele nunca disse que seria fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias e que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o seu querido e santo Espírito para nos guardar, nos guiar a toda a verdade, nos mostrar a respeito do pecado, da justiça e do juízo, nos dar coragem, nos dar entendimento, nos dar dons para sermos edificados e usados por Deus para edificar o nosso próximo. Verdadeiramente o Espírito Santo é conosco. O Senhor é real, o Senhor é fiel. A vida não foi fácil para Davi, não foi fácil para Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, não foi fácil nem um pouco para Elias, para Jonas, Josué, para Moisés, para Ruth, Noemi, para Débora, não foi fácil. Para Paulo, Pedro, tantos homens e mulheres de Deus, não foi fácil para ninguém. A vida não é fácil para ninguém. E tem um homem que me chama muita atenção chamado Jó. Um nome bem pequenininho, né? Apenas 2 letras, mas uma história muito grande. Uma história que nos leva a refletir que até quem é bom e temente a Deus sofre demais. Não é pouco, não. Sofre muito. E tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem a mão, a permissão de Deus para que o nome dele seja glorificado. A palavra fala no 1º capítulo que havia numa terra chamada Uz, um homem chamado Jó, reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Um homem que não apenas buscava se santificar, mas até pelos seus filhos. Ele constantemente oferecia sacrifícios, com medo deles terem pecado contra Deus. Era um homem que tinha uma vida reta, pura, limpa, de cabeça erguida. Era um homem admirável, era um homem que as pessoas paravam para escutar o que ele iria falar. Era um homem que a presença dele era desejada em qualquer lugar. Era um homem verdadeiramente instrumento de Deus, verdadeiramente imagem e semelhança de Deus. Um homem que tinha todos os bens que desejava. Era o homem mais rico de todo o Oriente. Uma família saudável, próspera, alegre e feliz. Ele tinha 10 filhos e vivia muito bem, muitos empregados, tudo do bom e do melhor. Eu acredito que naquela época ele ajudava muitas pessoas, porque não faltava nada para ele. Era uma referência naquele tempo em que ele viveu. E o próprio Deus elogiou a Jó diante de Satanás. Tens visto o meu servo Jó? Reto, íntegro, temente, se desvia do mal? E então Satanás tentou de alguma forma tocar em Jó para que ele blasfemasse contra Deus. E Deus então permitiu: pode tocar. Toque em tudo que ele tem, mas não toque no fôlego de vida dele. E assim aconteceu. Deus permitiu, porque até para o cão agir, Deus tem que permitir. O inimigo só vai aonde Deus permite. Ele só toca em quem Deus permite. Tudo, tudo. Não ache que o mundo está perdido, o mundo acabou e está daí para pior. Realmente vai piorar, a palavra nos alerta. É por isso que a Bíblia nos chama para meditar nela dia e noite. Porque aquele que medita não é pego de surpresa, não é enganado, não é confundido, mas a palavra de Deus é o manual de sobrevivência. Quando você lê, você não é pego de surpresa, pelo contrário. Você sente no seu coração que a palavra ela está se cumprindo porque ela tem que cumprir. Passe os céus e a terra, essa palavra jamais passará. E essa palavra ela nos chama para conhecer a Deus. De que forma? Através da oração, através da adoração, através da busca incessante e através do conhecimento bíblico. E essa palavra declara
que até para o cão fazer qualquer coisa é Deus que manda. Não tem essa de o inimigo tomou conta, agora acabou, não tem mais jeito, não. Para Deus tudo tem jeito, nada é impossível. E aqui declara o sofrimento que esse homem que era justo, íntegro, reto, temente a Deus, o sofrimento que ele passou. Deus permitiu vir uma prova terrível, uma enchente de catástrofe em pouquíssimo tempo. A palavra fala que certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus, os povos inimigos, vieram e atacaram a eles e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, sobrou apenas eu para trazer notícia. Sempre tem um, né? Para levar a notícia ruim. Enquanto eles ainda estavam falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Sobrou apenas eu para lhe dar a notícia. Enquanto ele estava falando, olha gente, que terrível. Deu tempo nem de passar algumas horas para ele absorver a notícia, para ele ver a destruição, alguns dias para ele se recuperar de tamanha perda. A palavra fala que enquanto ele ainda estava dando o recado, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus, que eram outros povos inimigos da época, em 3 bandos, e atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram todos os empregados. Somente eu, o único, restei de todos para poder trazer a notícia. Enquanto ele ainda estava falando, gente, que prova. Às vezes a gente acha que a nossa luta é a pior do que a de todo mundo. Eu estou sofrendo mais do que todos, eu estou fazendo bem, eu estou sofrendo. Por quê? Se o mal não está sofrendo? Aqui fala que enquanto ele ainda falava, chegou outro mensageiro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, e todos eles morreram. E eu fui o único que escapou para lhe trazer essa notícia. E ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a sua cabeça. Então se prostrou com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o santo nome do Senhor. Lembra daquela música? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. É Deus quem dá. E até para tirar, é Deus que tem que permitir. Esse homem não era um bandido, não era um qualquer. Era um homem, para te lembrar, reto, íntegro, justo, temia a Deus e se desviava do mal. Aqui estava Jó, cheio de saúde, alegria, seus 10 filhos, tudo do bom e do melhor. E de repente veio essa tempestade, que era para detonar, acabar com a fé de Jó. Mas ele não perdeu a sua fé. Ele teve momentos de turbulência. Teve momento que ele ficou bravo, que ele ficou nervoso. A Bíblia fala, aqui ó, o discurso de Jó, Jó capítulo 3. Pereça o dia do meu nascimento. Acabe, morra esse dia que eu nasci. A noite em que disseram, nasceu um menino, se transforme aquele dia em trevas. E Deus lá do alto não se importe com ele, não resplandeça sobre ele a sua luz. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoem aquele dia. Por que não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu passasse por essa dor, por esses males? Por que Deus permitiu que eu nascesse? Porque eu não morri ao nascer.
e não pereci quando saí do ventre. Por quê? Por que houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Por que não me sepultaram como uma criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Por que se dá a luz aos infelizes e a vida aos de alma amargurada? Por que se dá a vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as suas saídas? Versículo 25, o que eu mais tinha medo me aconteceu, o que eu mais receava me aconteceu. Eu não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Tem pessoas que usam a seguinte expressão: a paciência de Jó. Mas é que a paciência dele estava zero. Não é fácil. Tem pessoas que perdem 50 reais e ficam igual doida. Imagina perder 10 filhos, toda a sua riqueza, ficar com a roupa do corpo e depois ainda ver a sua saúde ser deteriorada. E a única pessoa que sobrou, a sua esposa. Naquele momento de dor e angústia, ela ainda declara. Em vez dela dar o apoio e chorar junto com aquele que era uma só carne com ela, ela logo declarou: porque você não amaldiçoa esse teu Deus e morre? E então ele disse para ela: mulher, você fala como uma louca. Foi Deus que deu, foi Deus que tirou. Aceitaremos de Deus o bem e não o mal? Por quê? Porque até o mal está no controle de Deus. Não que Deus tenha prazer no mal, Deus tem propósito até no dia mal. Deus tem plano e projeto até no dia mal. Porque há um propósito para cada coisa debaixo do céu, independente de qual seja ela. Seja boa ou má, a porta abriu, Deus tem propósito, a porta fechou, Deus tem propósito. O resultado é positivo, glória a Deus, é negativo, glória a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Deus não tem propósito somente em águas que nos guiam mansamente tranquilas, refrigério, paz, tranquilidade, fartura, bonança, saúde. Não. Porque o Senhor é o nosso pastor até no vale da sombra da morte. Ele é o nosso Deus que nos guia. Ele é o nosso Deus que caminha conosco, seja no deserto, seja na terra árida, seja na fartura, seja na escassez. Deus é bom em todo tempo Ele é bom. E olha só o que Jó ainda sofreu. Jó capítulo 7, versículo 5. O meu corpo está coberto de vermes e cascas de feridas. Minha pele está rachada e vertendo pus. Meus dias correm depressa como a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão ver a felicidade. Os que agora me veem, nunca mais me verão. Puseste o teu olhar em mim. Assim como a nuvem ela passa e desaparece, assim os que descem à sepultura não voltam. Que é o homem para que lhes dê importância e atenção, para que o examines a cada manhã e provês a cada instante? Jó estava olhando para a sua natureza e ele entendeu com todas as letras que por mais forte, viril e saudável que a pessoa seja, por mais bens que ela possua, ela continua sendo comparada a uma nuvem passageira, como o vapor da manhã, como a erva do campo, como algo que passa tão breve, tão rápido. A nossa vida, ela é comparada a um sopro. Hoje nós estamos aqui, amanhã só Deus sabe quem estará e como estará. Tem pessoas que não entendem, ficam revoltadas. Ah lá, tá roubando e tá crescendo, tá ganhando. Tá fazendo bem e tá perecendo. Aquele ali tá estuprando, tá matando, tá falando mal de Deus e tá vencendo. Aquele ali não sai da igreja, busca a face do Senhor e tá perecendo. Queridos, nunca baseie a vida de alguém ou a sua própria vida em relação à dor e à luta, às dificuldades ou os ganhos ou as perdas. Os nossos olhos precisam estar focados em Deus. A nossa fé precisa ser alicerçada somente em Deus.
Humanamente falando, Jó foi o homem elogiado por Deus. Era um homem temente a Deus, se desviava do mal. No meio de milhares, Jó chamou a atenção de Deus. E olha o que Deus permitiu Jó passar. Sabe para mostrar o quê? Está aqui em Provérbios. Provérbios não, perdão, Eclesiastes. É por isso que é bom e sempre para a palavra de Deus. Aqui, Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Os mais rápidos nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre ganham a guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, porque o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem de repente sobre a vida deles. No livro de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, a palavra fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Por quê? Porque o dia mau chega. Queira a gente ou não, chega. O que eu preciso? É estar revestida da armadura, cheia do Espírito Santo, vestida com a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, a espada da justiça, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, os pés preparados para levar o evangelho, a cabeça guardada pelo capacete da salvação. Nós precisamos estar firmados, alicerçados, fortalecidos, guardados no esconderijo do Altíssimo. Porque o dia mau ele chega. O dia mau chegou para o Filho de Deus aqui na terra. Até Jesus suando sangue no Getsêmani, de joelhos. Ele orou ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E Deus passou o cálice de Cristo? Não. Deus poupou ele de levar aquela cruz carregada que era minha e sua? Não. Deus poupou Jesus de ser coroado com aquela coroa de espinhos, sendo que ele o tempo todo merecia, sempre mereceu a coroa de glória? Não. Mas a palavra fala no livro de Isaías 53 que foi do agrado de Deus, foi da vontade de Deus fazê-lo esmagar e sofrer. Era necessário aquele sacrifício, porque desde o Antigo Testamento nós conhecemos que sem o derramamento de sangue não havia perdão de pecados. Só que constantemente era morto um animal e o sangue era derramado, era morto um animal e o sangue era derramado. Mas quando veio Jesus, o Cordeiro Imaculado Santo de Deus, uma vez por todas, o sangue foi derramado. E o véu que separava o povo do Santo dos Santos, o sacerdote do Santo dos Santos e até o sumo sacerdote, que entrava lá uma vez no ano, aquele véu ele foi cortado de cima a baixo. E hoje, por esse sangue derramado na cruz, nós somos justificados, perdoados, redimidos, lavados pelo sangue de Cristo. Nós temos esse livre acesso ao Pai. E a palavra fala no livro de Jó, lá no último capítulo. A gente já deseja o último capítulo, né? Ai, Deus, eu não quero sofrer, eu não quero passar necessidade, eu não quero ficar doente, eu não quero chorar, eu não quero perder as pessoas que eu amo, eu não quero morrer. E quando eu morrer, eu não quero sofrer. Eu conheço pessoas que são assim. E olha a morte que Jesus teve. Mas ainda assim, lá no capítulo 42, depois de tanto sofrer, de tanto gemer e chorar, a palavra fala que Jó, ele teve a sua história completamente mudada. Ele teve um encontro face a face com Deus. E naquele encontro ele declara: eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Antes eu te conhecia de ouvir falar,
mas agora os meus olhos te veem. E então a palavra fala que os amigos de Jó que vieram para alfinetá-lo, para acusá-lo, no momento que ele mais precisava de alguém para orar junto com ele, de abraçar aquela vida tão sofrida naquele momento, mas ainda assim, Jó, ele orou pela vida dos seus inimigos, pela vida dos seus amigos, perdão. E quando Jó orou pela vida dos seus amigos, e depois de tanto perseverar em meio à luta, a palavra declara que a vida dele foi completamente mudada. Eu acho isso maravilhoso e extraordinário. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu tudo o que ele tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido antes vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, é melhor o fim das coisas do que o início. Não tem como adiantar o processo, não tem como pegar um atalho ou fugir. Eu vou dormir e quando a luta passar eu vou acordar e tudo será novo, tudo estará resolvido. Não. Mas o que eu acho maravilhoso é que Deus nunca nos abandona no processo. É que Deus passa conosco pelo vale da sombra da morte. É que o Senhor é ali, fiel e presente em todo o tempo. É bem mais fácil nós abandonarmos a Deus do que um dia Ele nos abandonar. É bem provável nós virarmos as costas para Deus do que um dia Ele virar as costas para nós. É muito mais fácil nós negarmos a Deus do que Ele nos negar, sermos infiéis a Ele, do que Ele ser infiel conosco, porque Ele permanece fiel. A luta não é para matar. A luta não é para destruir. A luta é para mostrar que é possível passar por ela, por mais difícil que seja. Mesmo em dias terríveis, aos prantos. Como Jó, para que eu nasci? Porque houve seios que me amamentaram. Antes eu tivesse nascido morto no ventre da minha mãe. Para que eu vi a luz? Por quê? Para quê? Mas o Senhor, que compreende a nossa dor, Ele sabia da intenção do coração de Jó. E Jó perseverou. E no final do livro que conta a história dele, por ele ter perseverado, por ele ter continuado firme de pé, confiando em Deus, ele orou pelos seus amigos e o Senhor mudou a história dele. Nós precisamos perseverar. Não é fácil para ninguém. Mas Deus prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele prometeu que nos daria força, ânimo, vigor, calma, tranquilidade, presença. É isso que vale, a presença. E assim como Jó perseverou, eu peço a Deus para que te dê força também para perseverar. E assim como Jó vivia na presença do Senhor, eu oro a Deus para que você também persevere na presença do Senhor. E que você não olhe para trás. Colocou a mão no arado? Não olhe para trás. É impossível trazer de volta o que passou. Mas olhe para Ele e prossiga para o alvo. Porque o que Deus tem preparado para nós é muito maior e melhor do que tudo que já vivemos até esse momento. Deus, Ele tem poder de transformar qualquer história e qualquer situação. E lembre-se, pode até parecer que é o fim, mas Deus faz com que lá na frente a sua vida seja totalmente transformada e restaurada, assim como foi a fé de Jó, a vida de Jó. Amém? Senhor, eu te agradeço, meu Pai, porque cada história da Bíblia, ela nos dá uma lição. Cada passagem, ela nos mostra que mesmo na dor, na angústia e no sofrimento, o Senhor é real, o Senhor é fiel, o Senhor é presente. Pai, a sua palavra fala que o Senhor mesmo elogiou a vida de Jó. E o Senhor mesmo permitiu Satanás tocar na vida de Jó.
E o Senhor mudou novamente a história de Jó. Senhor, o que nós temos de mais precioso, que nunca pode escapar, é a presença do Teu Espírito Santo. Nos dá força, nos dá ânimo. Tem dia que é mais difícil, Senhor. Tem dia que a gente acha que não vai conseguir chegar ao fim dele. Mas o mesmo Deus que nos trouxe até aqui e nos dá essa lição de vida na história de Jó, que aquilo que parece o fim não é o fim, que aquilo que parece que está tudo acabado, não está acabado. Assim como o Senhor o renovou, o restaurou e deu a ele graça para ir até o fim nessa luta. Nos ajuda, meu Pai. Nos dê força e ânimo, nos dê saúde, nos dê graça, meu Pai, para suportar tudo aquilo que devemos ainda viver para a glória do Senhor. Porque o Senhor é quem determina o fim de todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu entrego esta vida que me ouve em tuas mãos. Dá ele força, dá ela graça, dá ela condição de romper em fé. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, porque sem ti nada podemos fazer. Eu entrego em tuas mãos essa pessoa que me ouve, crendo que o mesmo Deus de Jó, o mesmo Deus que operou no passado, é o mesmo Deus que opera hoje, porque o Senhor não muda. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Não desista, não pare de crer. Porque ainda que os nossos sonhos pareçam estar no fim, os sonhos de Deus, os propósitos de Deus jamais vão morrer. Amém?